Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Gente, abra a tua Bíblia comigo. Lá no livro de Gálatas, carta que Paulo escreve, a partir do verso 13, Gálatas 5, verso 13, em diante, diz assim, todos acharam? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Você pode repetir comigo essa frase? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas pela imoralidade sexual, a impureza e libertinagem, a idolatria e feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Espírito Santo, mais uma vez, Pai, estamos no lugar reunidos em Teu nome, no nome do Senhor Jesus. E nessa noite, Senhor, nós queremos, Pai, ser guiados por Ti. Queremos andar, Deus, guiados pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra nos ensina, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio que aqueles que aqui estão também confiam nela. E na Tua palavra está escrito, Pai, que a Tua palavra não volta para Ti vazia. Antes ela cumpre o seu propósito, o propósito pelo qual ela foi enviada. Espírito Santo de Deus, nessa noite, cremos, Pai, que existe uma palavra liberada do céu sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu Te peço sabedoria e ousadia para ministrar, Deus. Não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade do Teu Espírito Santo. Que o Senhor tenha liberdade para agir nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, alcance os corações que aqui estão. E que esta mensagem, Senhor, seja uma água pura, limpa, que limpe os nossos corações. Que essa palavra, Senhor, seja uma espada que discirna, Deus, todos os nossos pensamentos, Senhor. Que a Tua mensagem, Senhor, nesta noite, Pai, passe do ponto, Senhor, de apenas ouvirmos, mas que ela possa, Deus, nessa noite, ser parte da nossa vida prática na rua, lá fora, nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, Senhor, queremos andar guiados pelo Teu Espírito Santo, não somente neste culto, mas na vida, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Andar guiados pelo Espírito. As pessoas que têm que estão andando por essa vida guiadas pelo Espírito, estão observando
Deus fazendo algo extraordinário neste último tempo na igreja, no seu povo, na terra. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a terra. O Espírito de Deus será derramado sobre os filhos de Deus, sobre jovens, sobre crianças, sobre velhos. Velhos terão sonhos, jovens terão visões, filhos e servos profetizarão, diz a palavra do Senhor, anunciarão um tempo de esperança, de edificação, de crescimento, encorajarão uma sociedade que está se perdendo. Pessoas não sabem mais para onde vão, pessoas não sabem mais o que fazer, pessoas estão perdendo a sua esperança. E nos últimos dias o Espírito de Deus está levantando a igreja do Senhor Jesus Cristo com uma palavra que liberta, que sara, que transforma, que traz esperança para quem não tem mais esperança, que traz ânimo para quem está desanimado, que tira a sobrecarga daqueles que estão sobrecarregados e que traz alívio para que ele possa caminhar nessa terra glorificando o nome do Senhor. Isto é algo que o Senhor vai fazer, já começou a fazer. Não é algo novo, mas é algo que nesse tempo parece que está mais intenso, mais perceptível. Parece que nos dias de hoje nós conseguimos, eu não sei se pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da informação, que é muito instantâneo, o que acontece lá a gente já sabe aqui muito rápido. Eu não sei se é por causa disso, mas está muito evidente o que Deus está fazendo na terra nos últimos dias, preparando um povo que está se deixando ser guiado pelo Espírito de Deus, está se deixando ser levado, não simplesmente ouvindo o Espírito, acatando hora e volta e meia um conselho ou não do Espírito, mas deixados ser levados, guiados pelo Espírito de Deus. Os sinais da volta de Jesus estão muito evidentes, estão muito claros. As fomes, os terremotos, o aumento da maldade, todas as coisas muito claras e tudo acontecendo ao mesmo tempo. O evangelho sendo pregado por todo o mundo. Por causa do aumento da maldade, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Tem muita gente se esfriando. Nós estamos vendo isto, olhando até mesmo para dentro da própria igreja. Enquanto existem pessoas que estão sendo guiadas pelo Espírito, estão se deixando levar, e o Espírito de Deus está fazendo algo grandioso na sua vida e a partir da sua vida, tem um povo dentro da igreja que está se esfriando. Um povo dentro da igreja que olha para a maldade, olha para as coisas erradas, olha para aquilo que está acontecendo, e o amor se esfria dentro de si. Semana passada eu trouxe uma palavra aqui dizendo que o amor é Jesus, o amor é Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então todo o amor que nós podemos dar, ter, receber, primeiro vem de Deus. O que significa esfriar o amor? É que Deus está saindo do coração do povo. Isso às vezes dentro da igreja. Um tempo de separação, um tempo onde a palavra do Senhor se cumpre, dizendo que Deus separará o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Ímpio não é quem está no mundo, ímpio não é quem está fora. A palavra ímpio significa aquele que conhece a verdade, que conhece a vontade de Deus, mas resolve viver a sua vontade. Sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida, sabe qual é o plano, sabe o que Deus espera, sabe o que é certo, sabe o que agrada e o que desagrada a Deus, mas mesmo assim resolve viver a sua própria vida, independente da vontade do Senhor. Esse é o ímpio. E a Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor vai separar. Esse tempo já começou. Esse tempo nós já começamos a observar. Esse tempo, andando por aí, andando pelas igrejas, eu tenho sido convidado muito para pregar fora.
E eu tenho visto o Espírito de Deus agindo de uma maneira sobrenatural. Um povo sedento, um povo quebrantado, um povo clamando, um povo com fome da palavra de Deus, um povo que está esperando alguém ser levantado para trazer uma palavra de esperança, para animar o seu coração, para beber da água que se chama Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que esse povo que está na igreja recebe essa palavra, tem um povo que parece que está alienado a tudo, parece que não está observando, parece que não faz parte do mesmo lugar. Essa semana eu li uma frase muito interessante que diz que a palavra do Senhor é como o sol, e faz todo sentido, porque nós estamos aqui seguindo o sol da justiça. E o sol, ele derrete a cera, mas ele endurece o barro. Sabe o que isso significa? Que a mesma palavra que derrete o coração de alguém, endurece o coração de outro. É o Senhor que está fazendo isso. Só que a atitude de Deus em separar não parte primeiro dele, parte primeiro da gente. Se nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus, se nós nos deixarmos ser levados pelo Espírito Santo de Deus, sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus, Ele começará a escrever uma história maravilhosa para cada um de nós. Começaremos a viver de fato a vida que Deus espera para cada um de nós. Começaremos a experimentar aquilo que os grandes homens e mulheres de Deus que nós olhamos na Bíblia, que foram guiados pelo Espírito, viveram. O que nós vemos aqui na Bíblia não acabou. O que nós vemos acontecer, o que nós já vimos e já lemos que aconteceu, não acabou. Os milagres não acabaram, as curas não acabaram, transformações de vida não acabaram. Relacionamento íntimo com o Senhor, de presenciar o Senhor, de ser tocado por Deus e poder tocar o Senhor, isso não acabou, isso está aí, porque o Espírito de Deus está derramado sobre toda a terra. Pode ser tocado, pode ser alcançado, pode ser experimentado. Só que antes de tudo isso acontecer, ele precisa ser desejado. Ele precisa ser o foco da vida. Ele precisa ser aquilo que de mais importante nós temos dentro do coração, na mente, prioridade na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, que está derramado sobre toda a terra e precisa entrar nos nossos corações, e a partir do momento que Ele entra em nós, começar a guiar as nossas vidas. Antes disso acontecer, Ele precisa ser aquele que nós vamos dormir pensando nele, sonhamos com Ele, acordamos pensando nele. Mais do que coisas, mais do que bênçãos. Tudo isso é maravilhoso, só que isso é perecível, isso fica aqui. Isso é presente, isso é um regalo, como diz os nossos irmãos argentinos. Mas fica aqui, perde, vai acabar. O Espírito de Deus, ele é eterno. O Espírito de Deus é inesgotável. O Espírito de Deus é a fonte de todas as coisas, pelo qual, a partir dele e nele, nós podemos também todas as coisas. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, tudo posso no Espírito Santo de Deus. Se ele estiver dentro de mim, já é, meu irmão. As coisas começam a acontecer de uma maneira diferente na nossa vida. Precisamos dele muito mais do que nós podemos imaginar. Aqui esse texto que eu leio, que eu acabei de ler para vocês, ele diz que nós vivemos nele. Mas não apenas vivemos, se nós vivemos por ele, nós devemos andar também com ele.
andar por Ele. Essa semana eu estive pregando na sexta-feira em Navegantes, numa igreja que tem uma doutrina bem diferente da nossa, uma característica bem diferente da nossa. A maneira como as pessoas são lá, se portam, enfim, a maneira litúrgica da igreja muito diferente da nossa. Só que isso para o Espírito Santo não tem muita diferença. Aliás, não faz diferença nenhuma. A Bíblia diz que há diferentes ministérios, dons, formas de atuar, mas o Espírito é o mesmo, efetua tudo em todos. Nós é que ficamos ligados na aparência, nós é que ficamos prestando atenção nos homens, nós é que olhamos para as pessoas e julgamos pela aparência, mas o Espírito de Deus está ligado no coração. E na igreja, na sexta-feira, lá onde eu fui pregar, eu pude perceber a sede do povo pelo Espírito de Deus, de se derramar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu não quero simplesmente te ouvir, eu não quero simplesmente ter uma experiência, eu não quero simplesmente ter algo raso contigo, mas eu quero ser orientado por ti, guiado por ti, viver cheio na plenitude do Espírito de Deus, a vida abundante que a Bíblia promete para cada um de nós. Vida abundante é aquela vida que ainda que tudo dê errado, você pode dizer o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, quando disse isso, estava coçando, com cacos de telha, feridas purulentas no seu corpo, clamando pelo Senhor, pedindo até a morte, mas ele sabia, e ele diz: ainda que ele me mate, ainda que ele destrua a minha vida, nele eu esperarei. Isso é vida abundante. Não é a vida que a gente tem pregado muitas vezes em cima do altar, que a abundância faz referência ao que você tem, e se não tiver, tem alguma coisa errada com você. Vida abundante que tem que se cumprir na palavra é o que Paulo falou, o que Paulo escreveu dizendo: sei o que é passar frio, sei o que é passar fome, sei o que é ter necessidade, sei todos os problemas da vida, sei o que é isso, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que muitas vezes a gente pregando isso fica difícil de entender? Porque nós precisamos mais do Espírito de Deus, mais do Espírito Santo, para a gente entender, já que a gente está indo de Paulo, entender o que Paulo disse. Quando o que Paulo viveu, Paulo e Silas viveram lá em Atos 16, a Bíblia diz que eles foram severamente açoitados pelo nome de Cristo, não fizeram nada de errado. Quem é que prega a palavra de Deus pode fazer? O que alguém que prega a palavra de Deus pode fazer de mal para outro? Se a palavra de Deus é amor, se a palavra de Deus é liberdade, se a palavra de Deus é vida, se a palavra de Deus é um caminho para um lugar melhor. Mesmo assim, a Bíblia diz que eles apanharam, e apanharam feio, e violentamente foram amarrados, pés e mãos, nos troncos do cárcere inferior de uma cadeia. E a Bíblia diz que à meia-noite, trancados lá, eles cantavam e oravam. Só alguém cheio do Espírito Santo, meu irmão, e guiado pelo Espírito Santo, pode olhar para toda a adversidade à sua volta e ainda assim dizer: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, Senhor, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor tem algo para mim, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas significam tudo que está na tua vida. Se você for guiado pelo Espírito, é isso que acontece. É isso que nós precisamos. É isso que nós estamos buscando nesse último tempo, e é isso que o Senhor está fazendo na sua igreja nesse último tempo. Lá em Romanos 11, a palavra do Senhor diz que o Senhor separou um remanescente. Lá Israel faz referência à igreja de hoje, e a palavra do Senhor mostra que nesse remanescente ele cita Elias e diz que quando Elias estava lá reclamando da vida, estava achando que era o único profeta, estava achando que era o único que estava cheio do Espírito de Deus, que todo mundo havia se perdido,
A Bíblia diz que o Senhor olha para Elias e disse: Elias, para com isso, eu separei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. Sabe quem são esses 7.000 que hoje não se dobraram a Baal? É aquela igreja que não se mistura com o mundo. É aquela igreja que não negocia a palavra de Deus. Baal hoje faz referência à imoralidade, aos erros, aos pecados, a todos os erros que nós temos cometido, que são contra a palavra de Deus. Existe uma igreja que está se misturando com isto, mas existe a igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus, que eu creio que é você que está aqui nessa noite. Essa igreja não negocia a palavra. Essa igreja, a partir do momento que é tocado pelo Espírito de Deus, deixa para trás tudo que passou, esquece as coisas que ficam para trás, e a partir do momento em que o Espírito desce sobre ele, ele começa a andar olhando para o alvo. O alvo se chama Jesus Cristo. Deixe para trás o mundo e ande por Jesus Cristo. Essa é a igreja que o Senhor está levantando. Essa é a igreja que não negocia. Essa é a igreja que anda em conflito o tempo todo, do espírito contra a carne. O texto que nós acabamos de ler aqui, a Bíblia diz que não tem jeito, é um conflito. O tempo inteiro o espírito deseja o que é contrário à carne, e a carne deseja o que é contrário ao espírito. Tem gente orando para que o Senhor tire dele o espinho na carne. Não, meu irmão, o espinho da carne não vai sair, sabe por quê? Para que você não se glorie diante do Senhor, porque é na força do Senhor que você vai vencer, é no poder de Deus que você vai alcançar. A graça do Senhor basta para você, te enche dela em nome de Jesus e vai. Vive esse conflito, meu irmão. Encare esse conflito de frente, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Vamos enfrentar? Vamos sofrer? Vamos, as aflições virão. O próprio Jesus Cristo no Getsêmani disse, e quase, meu irmão, sucumbiu dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Só que ele na hora se lembra: contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E o Espírito de Deus diz que os anjos do Senhor vinham e lhe fortaleciam. É o que está faltando para nós hoje. Se nós dissermos para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, parar um pouco de fazermos a oração contando para o Senhor qual é a nossa vontade, exigindo do Senhor a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa opinião, o nosso sonho, e colocar na mão do Senhor a nossa vida, a nossa existência, a nossa permanência, onde nós estamos, tudo que temos, dele, por ele e para ele, diz a palavra do Senhor, são todas as coisas. Guiados pelo Espírito, são pessoas que entendem isso, são pessoas que rompem, e são pessoas que vão viver a grandiosidade do último tempo da igreja nessa terra, fazendo a diferença na sua geração, fazendo a diferença na sua casa, fazendo a diferença no meio dos teus relacionamentos, sendo alguém, meu irmão e minha irmã, que manifesta a glória de Deus nessa terra. O Espírito de Deus quer isso de nós. O Espírito de Deus está à porta todos os dias, batendo, educadamente, como alguém que tem dentro de si a essência do cavalheirismo, dizendo: abra a porta, filho, deixa eu entrar. Abra o teu coração, deixa eu entrar aí. Deixa eu começar a fazer a diferença na tua vida. Deixa eu plantar a minha essência dentro de você, porque quando a minha semente estiver em você, aquilo que te falta começará a ser acrescentado na sua vida. O fruto que você precisa, aquilo que você tem tanto buscado, que te faz muitas vezes errar no meio da caminhada, esse fruto eu tenho, deixa eu ser plantado dentro de você. O Espírito de Deus hoje está buscando isso. O Espírito de Deus hoje está nesse lugar. A palavra do Senhor diz que Ele está aqui nessa noite porque estamos reunidos no nome dEle. E esse Espírito excelente está procurando verdadeiros adoradores, homens e mulheres que saíram de casa adorando ao Pai em espírito e em verdade, dizendo: ainda que façam como aquele homem pecador, que batia no peito e não tinha nem coragem de olhar para cima, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Aqueles que nessa noite estão aqui e se julgam impotentes, se julgam nessa noite
indignos estão muito mais próximos de serem tocados pelo Espírito de Deus, encharcados pela presença do Espírito Santo, do que aqueles que batem no peito e dizem: eu mereço. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Quando nós olhamos Jesus contando a parábola do publicano e do fariseu, o fariseu batia no peito e dizia: Senhor, eu te louvo, porque eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço tudo o que eu preciso fazer, tenho obras, e não sou como esse aí. Enquanto isso, aquele homem publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, nem sou digno de olhar para o céu. O Senhor disse que aquele foi para casa justificado, aquele foi para casa perdoado, aquele foi para casa transformado, aquele foi para casa cheio do Espírito Santo de Deus. Se você chegou aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, achando que você não pode, você está muito mais próximo do que você imagina, para ser inundado pela presença de Deus na tua vida, e a tua vida mudar em nome de Jesus. Romanos 11, a palavra do Senhor diz que já não é por obras, para que ninguém se vanglorie, mas é pela graça. Estamos aqui todos hoje reunidos, é pela graça do Senhor. Fomos alcançados por causa dessa maravilhosa graça. Levantamos por ela, vamos andar durante essa semana por ela. Somos tocados por Deus, é por ela, é ela que quando nos alcança, muda a nossa história, essa graça. Isso significa favor imerecido. Deus quer um povo que reconheça que não merece, mas que deseje viver abundantemente esse amor dentro de si. Vocês me buscarão e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. É de todo o entendimento, é de toda a alma, é de toda a vontade. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, meu irmão, para fazer de você alguém que caminhe por todo mundo com poder, com graça, com autoridade, como testemunha viva do sacrifício do Senhor Jesus, com a autoridade que estava sobre a vida dele, o Espírito que estava sobre a vida dele, dentro de você, fazendo a diferença na tua vida também. Lá em João capítulo 1, verso 4 e 5, a Bíblia diz que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Sabe quem é essa luz? Essa luz é o Espírito de Deus. Essa luz é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Essa luz é a luz que nos faz caminhar neste mundo de trevas, como diz a palavra do Senhor. Esse mundo que as pessoas não sabem para onde vão, não sabem o que vão fazer. As pessoas estão completamente perdidas, mas nós temos essa luz. Tudo o que nós precisamos é colocar esse farol dentro de nós, e nós não vamos mais errar, não vamos mais cair, não vamos mais ser destruídos. Não precisamos temer o amanhã, porque o amanhã nós sabemos que está na mão do Senhor. Não sofreremos mais aquilo que está matando o mundo lá fora. O que tem matado o mundo, meu irmão? A ansiedade. É o grande mal da nossa sociedade, é a tal da ansiedade. Ansiedade significa sofrer por algo que ainda não existe. As pessoas estão tendo AVCs pela ansiedade, estão tendo infartos fulminantes por causa da ansiedade, estão se afundando dentro de casa, em leitos, dentro de casa, acamados, depressivos, não querem ver mais nada, nem a luz do dia, nem pessoas, nem ninguém, porque estão sofrendo com esta desgraça chamada ansiedade. Jesus disse: não andem ansiosos. Jesus disse: não se preocupem. Jesus disse: não preocupe quanto ao amanhã, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Ele está dizendo o quê? Para nós sermos negligentes, inconsequentes, irresponsáveis? Não. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: eu estou com você, eu cuido de você, o teu pão de cada dia está garantido. Deixa eu guiar a tua vida, e a tua vida não vai sucumbir nessa terra. Talvez você não entenda, falando, o que é viver pelo Espírito, o que é andar pelo Espírito, o que é ser guiado pelo Espírito. Se nós voltarmos lá no início, lá no Gênesis, nós entenderemos. O projeto original de Deus não morreu, ele está sobre a sua vida. O projeto original de Deus de dar a você um jardim, uma família, uma vida,
abençoada, uma vida digna. A Bíblia diz, como eu falei para você em João 1, que o Senhor Jesus é a luz dos homens. Quando nós olhamos lá na criação, lá no início, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Olhando mais para frente, nós vamos ver que o Senhor, depois de toda a criação, cria o homem. Só que a palavra do Senhor nos mostra que Deus não criou o homem por causa da criação. Deus fez toda a criação por causa do homem. Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele, nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Sabe o que isso significa? Que você não está aqui por causa do mundo. O mundo todo existe por causa de você. Tudo que existe no mundo, o Senhor deu a você. Tudo que está na terra, a palavra do Senhor diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Jesus, Deus, quando nos criou, Ele nos disse: domine, sejam férteis, multipliquem-se, cresçam. Está aí. Ele disse: dominem sobre as plantas, sobre os animais. Aí o diabo vem e deturpa tudo, muda todas as coisas, e aquilo que era para nós dominarmos, torna e passa a nos dominar. O cigarro o que é? Não é planta. A cocaína não é planta. O álcool não é planta. Tudo isso que tem matado a sociedade, tem dominado as pessoas, não são aquilo, não são coisas que o Senhor nos fez para dominar. O Espírito de Deus está dentro de você, com autoridade para você dominar tudo que tenta te dominar. Quando Jesus vai e cria, quando Deus cria os céus e a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Somos criados do quê? Da terra. A criação hoje, o modelo que nós vemos lá hoje, é o modelo que nós estamos olhando no mundo. Os homens estão sem forma. Os homens estão vazios. Os homens estão tenebrosos. Os homens estão cegos. Porque a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face, sobre os abismos. Hoje é o que nós estamos vendo. A palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Homens deformados, mulheres deformadas, uma sociedade se deformando em todos os seus conceitos, em todos os princípios que foram estabelecidos por Deus, hoje estão sendo deformados. E aqueles que ainda não foram deformados estão vazios, porque estão sem amor. Como a palavra que nós ministramos aqui na Santa Ceia, como um sino que ressoa, um prato que retine, parecem muito belos, mas por dentro estão ocos, porque falta o amor de Deus. E aí a palavra do Senhor nos mostra que quando Deus olha para essa bagunça toda, quando Deus olha para todo esse problema, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus continua hoje se movendo sobre a face dessa palavra. Uma das referências da água é a própria palavra. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Hoje o vazio do homem, hoje a deformidade do homem, hoje o inconformismo do homem, hoje o homem andar cego, sem saber para onde vai e o que está fazendo, é porque tem andado naquilo que está sem forma, num mundo vazio. Mas se o homem voltar para a palavra, se o homem começar a buscar a palavra, se o homem começar a andar pela palavra e pelo poder da palavra, o Espírito de Deus se move no poder da palavra. Quando Deus olha tudo isso, a Bíblia diz que Deus diz: haja luz. Sabe o que isso significa para o dia de hoje? Haja Jesus Cristo, haja o Senhor. Na sua deformidade, nos seus problemas, no seu caos, no seu inconformismo,
nas suas dificuldades, nos seus problemas de relacionamento, na escuridão que tem se tornado a vida de muitos. Quem sabe não é a sua, mas é alguém que você conhece. Sabe o que acontece quando você conhece alguém que está vivendo no mundo de trevas, sem forma e vazio? Você que é cheio do Espírito Santo, você pode dizer: haja luz, e a vida daquele indivíduo vai mudar para a glória do nome do Senhor Jesus. A tua vida pode mudar se hoje você disser isto para dentro de você, dizer: Senhor, haja, venha sobre mim, more no meu coração, entre na minha vida. Que o teu Espírito Santo a partir de hoje entre dentro de mim e passe a morar dentro de mim. Que a partir de hoje eu seja templo e habitação, casa do teu Espírito Santo. A luz nunca mais sairá de dentro de você, e você nunca mais andará perdido sem saber para onde vai. Eu vivi essa experiência esses dias. Eu estava dirigindo na BR, noite, madrugada. Enquanto eu vinha dirigindo, o Espírito Santo no meu coração disse: desliga a luz do carro. E eu apaguei toda a luz geral do carro, meu irmão. Não fiquei 2 segundos, eu apaguei e já acendi de novo, porque o breu foi total. É assim que tem muita gente, meu irmão, que assim que estão caminhando muitas pessoas nessa terra. Tem muita gente hoje caminhando numa trajetória sem saber para onde vai. Aqueles que já foram iluminados pelo Espírito Santo sabem quando erram, quando pecam, quando falham com o Senhor. É como se apagasse uma luz rapidamente, e no desespero você não sabe mais para onde vai. Você já acende de novo essa luz, que é a palavra de Deus, que é o farol do Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós acendemos essa luz, nós começamos a andar de novo em segurança. Só que a palavra de Deus diz que essa luz, ela não deve ser uma luz que fica embaixo de uma cama. Ela não deve ser uma luz que fica apenas focada numa direção que ilumine só a minha vida. Jesus diz que essa luz, você, cheio do Espírito Santo, precisa ser colocado no alto de uma casa. Sabe para quê? Para que ilumine a todos que na casa estão. A luz que está em você é uma luz que ilumina a todos. É uma luz que ilumina quem não tem luz. É uma luz que ilumina quem não sabe para onde vai. É uma luz que traz para o coração daquele que está perdido, daquele que está desanimado, daquele que não tem mais esperança, uma esperança para a vida dele. Essa luz precisa estar em cima. Essa luz precisa estar iluminando toda a casa. Essa luz, ela é abastecida, ela é enriquecida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante nós deixarmos o Espírito de Deus nos guiar. Por isso que é importante nós deixarmos o Espírito de Deus nos levar. Na palavra de Deus nós olhamos muitos homens e mulheres que foram guiados pelo Espírito. E por isso eles são heróis da fé, por isso eles são referenciais para todos nós. Por isso eles são homens que fizeram a diferença. Só que esses homens já morreram. Esses homens já estão na glória com o Senhor. Esses homens já pregaram a palavra. Esses homens já viveram a palavra. Esses homens já se tornaram mártires da palavra. Mas é necessário que o Espírito de Deus levante novos homens e novas mulheres. É necessário que o Espírito Santo de Deus levante novos Paulos, novos Joões, novos Pedros, novas Rutes, novas Estéres. Mulheres que estão cheias do Espírito de Deus e se deixam ser guiadas pelo Espírito de Deus para alcançar lá o local onde elas estão, as amigas, a família, os filhos, o marido. Homens que entendem o projeto de Deus para a sua vida e passam a ser luz nessa terra. Características que Deus espera para nos encher com seu Espírito Santo. Nós vemos desses modelos. Nós olhamos para Noé e vimos que Noé era um homem justo e íntegro.
E a Bíblia diz que por causa da sua justiça e a sua integridade, mesmo vivendo numa vida, numa sociedade corrompida, era um homem que não negociava a palavra de Deus, era um homem que não andava segundo os princípios, os valores do mundo, era um homem que escolheu, mesmo diante de tanta maldade, andar com Deus. Se nós olharmos para Ruth, nós vamos ver que Ruth era uma moabita, uma mulher que nem nascida na terra de Israel era. Só que era uma mulher que quando morre o seu marido, quando morre o seu sogro, quando morrem todos, e a sua sogra resolve voltar para a sua terra, a terra de Deus, a casa de Deus, a Bíblia diz que ela olha para sua sogra e diz: aonde fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus. Eu quero a partir de hoje andar por esse Deus, com esse Deus. E a Bíblia diz que o Senhor muda a história dela. O Senhor lhe dá um destino, o Senhor lhe dá um futuro, o Senhor lhe dá um propósito. E o propósito dela, meu irmão, foi ser mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Jesus Cristo lá na frente vem da raiz de uma mulher que provavelmente, meu irmão, se perderia, provavelmente ninguém dava valor, provavelmente ninguém acreditava. Só que ela escolheu andar com Cristo, ela escolheu andar com o Senhor, ela escolheu fazer a vontade do Senhor, ela escolheu viver no Senhor, na justiça do Senhor, com integridade na sua vida, independente do mundo à sua volta. O mundo pode estar um caos, meu irmão, à sua volta. O que nós vemos na palavra do Senhor é que mesmo quando a sociedade estava num caos, homens e mulheres que escolhiam viver com o Senhor, andar pelo Senhor, o Senhor separou daquela sociedade fadada à destruição e deu a eles libertação, deu a eles refúgio, deu a eles fortaleza, deu a eles provisão, deu a eles crescimento, deu a eles destaque, deu a eles vida, e a vida em abundância. Sabe por quê? Porque foram guiados pelo Espírito. Pessoas que são guiadas pelo Espírito não precisam mais ficar com medo se a economia amanhã vai passar um colapso ou não. Pessoas que estão sendo guiadas pelo Espírito não precisam temer amanhã se vai haver um problema grave ou não na sociedade, porque estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, enquanto o seu propósito não se cumprir nessa terra, meu irmão, o Senhor te protegerá em todas as situações da tua vida. E se o Senhor tiver que te tirar dessa terra, Ele vai te tirar dessa terra como alguém que sairá daqui de cabeça erguida, como alguém que sairá daqui, meu irmão, vitorioso, como alguém que chegou no final da sua carreira, combatendo o bom combate, guardando a fé, meu irmão. Isso é ser guiado pelo Espírito. Isso é andar por fé. Isso é ser filho de Abraão, como diz a palavra do Senhor, que nós somos herdeiros, filhos da promessa, filhos de Abraão, porque Abraão é o nosso exemplo, porque andou por fé. Um homem que Deus simplesmente disse para ele: saia de onde você está e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele não perguntou para onde, não ficou questionando, não ficou em dúvida, simplesmente obedeceu à voz do Espírito de Deus e começou a ser guiado pelo Espírito. E hoje, meu irmão e minha irmã, é pai de multidões, e nós somos resultado da fé que aquele homem teve. Esta fé, meu irmão, você é herdeiro dela, ela está sobre a tua vida em nome de Jesus. Deixe ser guiado pelo Espírito, deixe ser levado pelo Espírito. Nessa noite, abra o teu coração para Deus e diga ao Espírito Santo de Deus: Senhor, guia a minha vida. Se vivemos por Ele, diz a palavra do Senhor, também andemos pelo Espírito. Se vivemos por Ele, diz a palavra do Senhor, não estamos aqui para satisfazer desejos da carne, mas para fazermos a vontade do Espírito Santo de Deus. Se você pudesse colocar de pé agora, eu quero convidar a igreja nessa noite Eu quero te desafiar a esquecer nessa noite
tudo que é natural. Porque a carne é isso. Quando a palavra do Senhor fala de carne, a palavra do Senhor está falando daquilo que é natural, daquilo que é palpável, daquilo que é para esse tempo, é para esse momento, aquilo que satisfaz um desejo que normalmente é egoísta. Porque isso é a carne. Desejos da carne é tudo aquilo que é apenas para satisfazer impulsos momentâneos, mas que daqui a pouco vão acabar. Desejo do Espírito é algo que transcende a carne. É algo que vai para um tempo de eternidade. É algo que vai para um tempo além deste que nós estamos. Viver pelo Espírito é viver confiante no tempo em que virá do Senhor. Um tempo que você vai viver de abundância, que começa ainda nessa terra, mas quem sabe hoje é completamente distante no teu olhar, na tua maneira de ver, na tua razão. Você olha para a sua realidade e diz: como assim? A tua carne diz: isso não é possível. A tua carne diz que é aqui que você vai ficar. Mas o Espírito de Deus diz: não, você vai mais além. Você vai mais para frente. Você vai avançar. Você vai crescer. O teu tempo ainda não acabou. Aquilo que eu tenho para fazer em você eu ainda não terminei. A boa obra que eu comecei em você eu haverei de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Viver pelo Espírito é saber, meu irmão, é ter essa convicção de que isto vai acontecer, ainda que tudo diga que não. Viver pelo Espírito é saber dentro de você que aquilo que está dentro de você, falando de um tempo futuro, acontecerá, porque o Senhor que você serve é fiel. Por isso eu quero te convidar a clamar a Deus nesse momento. Erguer a tua voz em oração neste momento, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito, Pai. A fé significa compromisso. Quando Abraão saiu da terra que o Senhor haveria de lhe mostrar durante a caminhada, se você ler o contexto da história, você vai perceber que Abraão não entendeu nada. Abraão não entendeu. Abraão não estava na sua mente claro o que o Senhor ia fazer, para onde o Senhor ia levar. Só que a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, porque a fé, ela significa confiança em Deus. Confiança. Se você é uma pessoa que está nessa noite nesse lugar e confia em Deus, confia no projeto de Deus, confia naquilo que o Senhor começou a fazer nessa terra, confia que você foi criado por Ele, confia que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se você confia, se você crê, você é um cidadão, você é uma cidadã, você é um homem ou uma mulher cheio de fé. Então nessa noite eu quero que você que confia no Senhor, talvez você não saiba para onde o Senhor vai te levar. Talvez você está parado até hoje porque você quer que o Senhor faça um mapa, e o Senhor disse para você: não tem mapa. Apenas deixe com que o meu Espírito te guie. Apenas deixe o meu Espírito te orientar, te levar. Deixe e confie na voz que clama, que fala dentro de você: filho meu, me obedece, filho meu, me segue, filho meu, confia em mim, filho meu, faça isso, faça aquilo. Aquela voz que não está dizendo para você, não está te dando um mapa, mas está dizendo para você: confia em mim,
Porque se você confiar em mim, você habitará em lugar seguro. Se você confiar em mim, eu te levarei a águas tranquilas, eu te levarei a pastagens verdejantes. Eu sou o teu bom pastor, nada te acontecerá, apenas confie em mim. Se hoje nessa pregação o Espírito Santo de Deus falou dentro do teu coração, e você simplesmente quer dar um passo de fé, dizendo: Senhor, a partir de hoje a minha atitude pública é de confiar em Ti e de ser orientado e guiado por Ti. Se você é essa pessoa, eu quero que você saia do teu lugar, que você venha aqui à frente, e nós vamos clamar, e nós vamos orar, e nós vamos interceder para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você nessa noite, venha sobre a tua vida nessa noite, venha sobre a tua história nessa noite, passe a te orientar nessa noite, e nada mais será como foi até aqui, porque uma nova vida, um novo tempo, um tempo de ser guiado pelo Espírito virá sobre você em nome de Jesus. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Espírito Santo, tua vida. nessa noite, Senhor, o nosso desejo, Pai, é que o Senhor passe, Deus, a ser aquele que nos guia, Pai, aquele que vai à frente, Senhor, aquele que nos ilumina, Senhor, aquele que nos mostra a direção, Pai. E nessa noite, Pai, o voto que nós fazemos contigo é de obedecer, Senhor, ao teu Espírito. Muitas vezes, Deus, o Senhor já falou, muitas vezes, Senhor, o Senhor nos ensinou, nos disse, Pai, mas escolhemos outro caminho, escolhemos outra direção. Nessa noite, Deus, nós fazemos um voto contigo, Pai, de vencer, Senhor, e não mais fazer os desejos, Deus, realizar os desejos daquilo que é terreno, daquilo que é carnal, daquilo que fica aqui, Pai. Mas a partir de hoje, Senhor, andamos pelo Teu Espírito Santo, crucificando a nossa carne. Aqueles que estão em Cristo, a Tua palavra diz que crucificaram, colocaram na cruz, Deus, tudo que nos afasta de Ti. Pai, cada um de nós aqui, Senhor, tem algo que nos afasta da Tua presença, tem algo que entristece o Teu Espírito Santo. Faz alguma coisa, Senhor, que traz tristeza ao Teu Espírito Santo. E a Tua palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. Amado Espírito Santo, aquilo que te entristece nesta noite, Senhor, neste culto, Pai, neste momento, Deus, nós deixamos neste altar, deixamos aos pés da cruz, abandonamos nessa noite, Senhor, porque queremos viver, Pai, guiados pelo Teu Espírito a partir de hoje, em todas as circunstâncias da nossa vida, Pai, não apenas no momento de culto, mas na nossa trajetória.
Amado Espírito Santo, guia-nos, Deus. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, pelos caminhos que o Senhor quer nos levar. Leva-nos, Senhor, a trilhar a caminhada que o Senhor tem para cada um de nós. Leva-nos, Deus, porque confiamos na Tua palavra. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, a partir de hoje não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. O Senhor é o nosso guia. Guia-me, Senhor. Guia-nos, Senhor. Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome nós estamos aqui. Teu Espírito. Aleluia. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.